Fala galera, forte abraço a todos aí. Professor Ricardo Paca na área aqui, tá ok? Grande abraço a todos aí. Gente, o negócio é o seguinte, o judô tá tendo bastante repercussão aí, né, a respeito de quem é melhor, quem não é melhor, entendeu? Qual a luta melhor. E assim, na minha opinião, gente, luta é uma coisa que tem a ver com regras, né? Luta desportiva. A luta desportiva tem a ver com regras. E quando você coloca regras na luta, evidentemente que você mexe na luta. Então, se você mexe na luta, uma luta que é especializada nas suas regras, a tendência é que os atletas que seguem aquela regra, ela passa a ser predominante em cima da luta. Então o que acontece? Vamos botar aí, um atleta que luta karatê vai lutar com um atleta que luta judô. É lógico que dentro das regras do judô, o karateca, por não treinar aquela parte de quedas, fica muito em cima do atemi, ele não vai conseguir fazer o jogo da luta. Da mesma forma, se o karateca for lutar com o cara do jiu-jitsu dentro das regras do jiu-jitsu, é a mesma coisa. Então isso significa que o que manda na luta são as regras. O judô lutando com um atleta do jiu-jitsu, você pode botar dois atletas que são exímios, campeões de um lado daquelas regras, campeão do outro daquelas regras. O que vai acontecer? Simplesmente, se o atleta do jiu-jitsu for lutar nas regras do judô, esse atleta ele não vai bem. As regras não são aquelas regras que ele está acostumado a fazer todos os dias. E assim vice-versa. Então, assim, eu vejo pessoas postando vídeos aqui no YouTube, e esses vídeos são de um atleta de uma modalidade lutando com outro de outra modalidade, mas dentro das regras daquela outra modalidade. E vocês vão me desculpar, mas fica complicado. E um atleta que faz luta de chão com um atleta que não faz luta de chão, vai predominar o chão. Por que vai predominar o chão? Porque se você pega e você joga em algum momento aquele atleta no chão, do chão não passa. Então por isso que se tem regras. As regras são feitas para cada uma modalidade, e os atletas exploram essa modalidade. Na parte desportiva vai ser assim o tempo todo, e vai haver mudanças com relação sempre às regras, muda o jogo. Mudou a regra, muda o jogo. Fez uma mudança na regra, muda o jogo. Isso aí não tem dúvida. Isso significa que uma luta não é melhor que a outra. Não existe a melhor luta desportiva. O que existe é a regra, e os atletas exploram a regra. O judô, quando sofre mudanças na regra, muda completamente a forma de jogo, a forma de que se você vai proceder com a luta. Isso é normal. Isso é normal. Nós gostaríamos que as regras contemplassem todas as lutas. Nós temos o UFC. O UFC mistura todas as modalidades, mas dentro de uma regra. E a regra do UFC, eles colocaram de forma que nenhuma das modalidades pudesse sobrepujar a outra.
em termos de regra. A regra do UFC é bem legal, porque ela procura equacionar essa aptidão de cada uma modalidade de explorar a sua peculiaridade técnica, né? Então você vê ali, por exemplo, na luta de UFC você vê tem chão, mas também o cara não pode ficar ali o tempo todo no chão, e a cada um round tem que levantar. O atleta aguenta aquele tempo ali e vai ter que levantar. Entendeu? E geralmente nas lutas de judô, nas lutas de jiu-jitsu, os tempos são corridos. No judô, você não pode ficar o tempo todo no chão. É o que diz a regra. Você tem que finalizar logo. Senão o juiz manda você levantar. Você vê que não há luta ali. Um caminho de se finalizar logo. Já no jiu-jitsu, você vai para o chão para lutar. Então, se preconiza-se que você pode ficar ali à vontade no chão, buscando o caminho, porque a luta deles é buscar um caminho, um jogo de xadrez, para finalizar o outro lá no chão, com uma chave de braço ou um estrangulamento. Então, a luta deles é preconizada, a luta na realidade começa no chão. Você pode derrubar? Pode, mas a luta é basicamente no chão. Já karatê, muay thai, qualquer luta de atemi, de soco e chute, essas lutas preconizam em pé. Você em pé trocar socos e chutes. E até mesmo para socos e chutes, no taekwondo tem regra, no karatê tem regras, e no Muay Thai, no Kickbox, tem cada uma a regra dele. A regra do Muay Thai é uma, a regra do Kickbox é outra, e a regra do Karatê é outra. E, inclusive, determinados tipos de Karatê têm regras diferenciadas de outros estilos de Karatê. E, assim, significa que quando você mexe na regra, você mexe na luta. O judô sofreu várias vezes mudanças na regra e mexemos na luta. Catada de perna, por exemplo, no judô, não pode mais, cara. O cara chegar lá e catar a perna. O cara pode chegar lá e catar a perna e projetar o cara diretamente no chão. Eles mudaram isso. Tanto é que alguns golpes que você catava a perna, tem situações que você não pode mais fazer isso. Com penalidades grandes de ser desclassificado. Então, o que acontece? Um atleta do jiu-jitsu, que é acostumado a catar perna, vai fazer uma luta de judô e ele cata a perna lá diretamente, ele vai ser desclassificado lá. Ele vai tomar falta, vai perder a luta logo no começo, entendeu? Por não ter condições de seguir a regra. Isso não quer dizer que ele não saiba lutar. Isso não quer dizer que ele não saiba se defender em uma defesa pessoal. Significa que ele não está conseguindo seguir as regras. E eu acho que é vice-versa também, da mesma forma, ao contrário, né? O judoca chegar lá e fazer determinados tipos de coisas que a regra do jiu-jitsu também não condiz com aquilo. Então, não se tem uma melhor luta, não existe. É impossível se ter uma melhor luta devido a essas condições, o fator regra. Ok? Deixando aqui o meu recado, devido a vários vídeos, eu tenho assistido algumas coisas no YouTube, que às vezes fica até difícil você assistir coisas, às vezes até na academia, que o cara bota um para disputar com o outro e você não vê ali uma paridade. Não tem. Você tem que dar oportunidade para ambos os lados lutarem igual. E para isso teria que fazer regras para que essa modalidade já tem o UFC, eu acho que já é a regra. Poderia se criar um UFC que não tivesse soco e chute, só fosse para lutas como wrestling, judô,
que só pudessem dar quedas, mas não pudesse ter, poderia. Mas basicamente estaríamos criando uma nova luta. Entendeu? Estaríamos criando uma nova luta. Por que o judô, quando muda uma regra, lá na FIGE, nós mudamos até nas ligas. As ligas e as federações, elas são separadas, mas não são separados pelas regras. Quando muda alguma coisa lá, a gente está sempre de olho, principalmente o pessoal das ligas, para que a gente possa adequar os atletas às novas regras. Porque assim, nós das ligas gostamos que os atletas circulem entre as entidades, inclusive a própria federação. A gente não gosta de tolir nenhum tipo de atleta que possa participar de competição A, B ou C. A gente quer que os atletas se desenvolvam e eles sejam livres para escolher. Nós temos vários atletas que começaram nas ligas e estão hoje em dia lá na federação. Professores que começaram nas ligas como atletas, se tornaram professores dentro das ligas e mais tarde foram para a federação, reafirmaram a sua formação de faixa preta lá e hoje em dia atuam lá. Eu tenho vários alunos faixas pretas que eu formei na liga e hoje em dia eles estão lá na federação. Nós respeitamos muito isso. Enquanto os dirigentes da parte política do judô não tiver olhos para uma união total do judô em uma única bandeira, eu acho que a coisa pelo menos tem que funcionar desse jeito. A gente nunca vai querer prejudicar atletas. Eu acho que os atletas têm prerrogativa de treinamento e liberdade, eu acho que salvo-conduto para transitar entre as diversas entidades do judô. Eu acho que da mesma forma que o jiu-jitsu brasileiro também, eles transitam entre várias entidades. Tá ok, gente? Forte abraço para vocês, boa noite a todos aí, um abraço.